Olá! Começamos então o último passo da missão Novo Eu. Estar aqui já é um sinal do compromisso de você com você mesmo, de você com seu próprio crescimento. Então, parabéns por isso. Eu quero que a gente respire fundo para começar a aula de hoje e que vocês estejam realmente aqui, presentes, com essa nova versão de vocês mesmos que está em busca de transformação. Cada minuto que vocês investirem aqui em conexão com essa sua nova versão, é um passo na transformação da sua nova identidade. Se você está realmente colocando todos esses exercícios, todas essas práticas do novo eu, você já deve se sentir um pouquinho mais próximo, pelo menos, dessa sua nova versão. Você deve conseguir sentir com mais facilidade essa frequência e se alinhar a essa frequência. E o segredo, na verdade, está em realmente conseguir manter essa frequência pelo máximo de tempo possível. É se manter nessa frequência que vai te levar a se tornar essa nova versão, esse novo eu. Nossa realidade externa vai começar a se moldar conforme a gente vai se mantendo nessa nova frequência, na frequência do novo eu. E a consistência é o que transforma a realidade interna e, por conseguinte, a realidade externa. Então é sobre continuar pensando, sentindo e agindo como esse novo eu, mesmo quando não é fácil. Talvez você já tenha uma visão clara dessa sua nova versão. Talvez já tenha se conectado tão profundamente, já se sinta tão ser ela, que a sua autoimagem começa a mudar. Acho que talvez vocês notaram, inclusive, na mudança do meu cabelo. E foi exatamente por causa da mudança do novo eu. Nas últimas semanas, enquanto a gente fazia a missão novo eu, vocês e eu me conectava mais e mais com essa nova pessoa, com essa nova frequência. E um belo dia eu olhei no espelho e pensei, cara, essa aí é a antiga Marina, quem é essa pessoa? Não sou mais eu, sabe? E eu senti uma vontade, gente, desesperada de mudar meu cabelo, de mudar meu visual. Eu lembro que eu saí aqui, aqui o povo belga, ele gosta de planejar tudo com muita antecedência. Então, para você marcar um corte de cabelo, as pessoas marcam com um mês de antecedência. E eu um dia acordei com desespero, uma vontade de mudar, porque eu falava, cara, essa não é a versão madura da Marina que eu tô me alinhando. Não é mais, é o cabelo que eu tenho desde os meus 18 anos de idade, sei lá, e hoje eu tenho 31 e não é mais essa pessoa que eu sou. E foi até difícil encontrar alguém para cortar meu cabelo, porque tudo estava bucado e eu estava tipo numa vontade bizarra. Enfim, eu consegui para 2 dias depois, o que já foi assim muita sorte minha. E não importa se é uma questão de qual cabelo que é mais bonito, mas eu me olhei e não conseguia mais me enxergar naquele cabelo. E isso aconteceu porque eu mudei tanto, me conectei tanto a esse novo eu, a uma versão minha mais madura, que a minha autoimagem, a forma como eu me enxergo começou a mudar e aquilo não fazia mais sentido, entende? Vale ressaltar que não é, que não é obrigatório ninguém cortar o cabelo, nem nada disso, não. Foi um caso de mim comigo mesma, do meu processo. É só um exemplo que às vezes acontece quando a gente começa, né, a entrar nessa nova frequência, nessa nova sintonia. A gente começa a se enxergar de uma forma diferente. E aí, quando o nosso interno muda, é normal que o nosso externo mude. E pode ser um corte de cabelo, pode ser um emagrecimento, pode ser alguma outra grande mudança, uma nova profissão, não importa. Enfim, então, se você tá já entrando nessa sintonia com o teu novo eu, minha dica é continue praticando todas as práticas. Praticando todas as práticas, nossa, Marina. Enfim, continue praticando todos os exercícios, porque é se manter nessa frequência que é aí que se encontra a chave para mudar a nossa realidade. Continue investindo o seu tempo, um tempozinho do seu dia para se conectar com tudo, com essa nova frequência. E se quiser, feche seus olhos em momentos diferentes do dia e ensaie mentalmente já ser essa pessoa, perguntando-se como ela pensa, como ela sente, como ela age, como essa minha nova, melhor versão, a versão que já alcançou tudo que eu quero, como ela pensa, sente e age. Nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é uma experiência física e o que a gente imagina com muita força. Para ele é tudo igual. Então, quando você fecha os olhos e ensaia mentalmente já ser essa pessoa, ele entende que você está vivendo já nessa nova realidade. E ele vai criar os caminhos neurais para te ajudar a chegar lá. É o que a gente chama de reprogramação mental. E aos poucos, os caminhos neurais do novo eu vão se fortalecendo. Enquanto os do antigo eu, se você
não quiser e não estiver utilizando, eles vão enfraquecendo. Lei de Hebb, da neurociência. Então, quanto mais você fizer isso, quanto mais você ativar os caminhos neurais do novo eu, mais natural vai se tornar ser essa nova pessoa. E aí é matemática, questão de tempo. Você vai chegar lá. E nessa transformação é normal que haja momentos de dúvida. E é isso que eu quero falar com você. Momentos que as coisas ficam mais difíceis. Em momentos de dúvida, quando você não souber como agir, eu quero que a partir de agora você pare e se pergunte: como esse meu novo eu agiria? Se quiser, você pode inclusive construir um alter ego para essa nova versão. Muita gente famosa usa isso, né? Dá um nome, por exemplo, eu chamo de Marina do futuro. Mas você pode chamar até de um nome completamente diferente. Por exemplo, a Gisele Bündchen, ela usa muito essa estratégia de um alter ego. Ela criou uma personagem chamada Ela, porque a Gisele Bündchen, se você vê ela falando nas entrevistas, ela fala que ela é uma pessoa tímida, mas para ela conseguir ser a supermodelo que ela criou o alter ego Ela, que é uma pessoa mais confiante, mais extrovertida. E quando ela vai entrar na passarela, não é a Gisele que está entrando, é ela. Ela incorpora essa frequência, a frequência do alter ego. Então, se você quiser, você pode fazer como eu, que eu gosto de falar da Marina do futuro, né? Que é a Marina que já alcançou tudo que eu quero. Mas se você quiser, você pode usar um nome completamente diferente, como a Gisele Bündchen faz, né? Enfim, use a sua criatividade. Mas a minha dica, a primeira dica que eu quero dar para nesse último vídeo da missão do novo eu, então, é você criar um alter ego para te ajudar nos momentos mais difíceis, em momentos de dúvida. E daí, na dúvida, se pergunte como o meu alter ego, por exemplo, como a Marina do futuro pensaria, como ela sentiria, como ela agiria. E, gente, essa é uma ferramenta tão poderosa. Muitos atletas e artistas, pessoas bem-sucedidas usam. E não é à toa que eles estão onde eles estão. É por causa dessa ferramenta. O alter ego, eu diria que ele ajuda muito a gente a superar crenças limitantes que a gente tenha, porque a gente coloca como se aquele alter ego não tem uma crença, e por isso que ele ajuda a gente. Mas antes de eu fechar esse último exercício, então eu queria mergulhar um pouquinho mais em crença, porque eu falei de crença no vídeo anterior, né? Mas eu não mergulhei. Então eu queria aqui definir o que são crenças. A crença nada mais é do que uma ideia que a gente repetiu tantas vezes, um pensamento que a gente repetiu tantas vezes que a gente passa a aceitar como verdade. Pode ser sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre o outro, né? E a gente repetiu tantas vezes que a gente passa a aceitar sem refletir, passa a ser automático o aceitamento. E aí as crenças elas podem ser formadas por causa das nossas experiências, nossa história, nossa cultura, nossa educação, repetição, podem ser conscientes, né? Mas também podem ser inconscientes. Muitas vezes a gente nem sabe que elas estão lá. E elas vão influenciar nossa realidade diretamente, porque elas são como filtros, né? A gente vê o mundo através de nossas crenças. E aí a gente interpreta esse mundo e cria a nossa própria realidade também, podemos assim dizer. E elas vão reagir, além disso, né? Elas reagem como a gente pensa, como a gente sente, como a gente reage, como a gente age. Então, elas são os mecanismos mesmo de criação da nossa realidade. Segundo alguns materiais bem profundos que eu encontrei, e aqui eu queria citar Seth, a melhor forma da gente desmontar crenças limitantes é simplesmente internalizando as verdades da vida, né? Porque se você internaliza as verdades, as crenças que não são verdades se desconstroem e se dissolvem. E que verdades seriam essas? Primeira verdade, que eu crio minha realidade. Segunda verdade, que não existem limites. Terceira realidade, o momento presente é o meu ponto de poder. E a quarta realidade, sendo minha mente consciente, tem poder sobre o meu subconsciente. Então, se você realmente internalizar essas realidades, não tem espaço para as crenças continuarem. Porém, na minha prática, sendo assim bem prática mesmo, eu me deparei com algumas crenças tão fortes que dificultaram muito internalizar todas essas verdades.
Eu me deparei com algumas crenças criadas por traumas tão profundos, né, da época de que eu era muito criança, muito pequena, que era como se elas estivessem gravadas na alma. E eu precisei realmente dedicar um tempo a essas, sabe? Para realmente dissolvê-las, né? E aí realmente consegui internalizar as verdades. E aí as crenças mais superficiais, menores, aí sim elas foram dissolvidas. Então, eu entendo os materiais profundos que dizem o que dizem, e eu concordo, mas eu acho que a gente pode também encontrar verdadeiros obstáculos, né? Muros, e se a gente tiver ferramentas para superar esses muros, pode facilitar muito a nossa vida para a gente não ficar dando de cara no muro dia após dias, por anos, né? Então, por que não? Eu penso nesse processo de limpar essas crenças mais densas como limpar a nossa própria casa, sendo que a casa é o nosso templo, o nosso corpo nessa vida. E sem limpar essa casa seria como você ter o tapete mais lindo do mundo, mas uma casa suja. E sem limpar a sujeira, você vai lá e coloca aquele tapete lindo na tua sala, mas a casa ainda tá bagunçada, ainda tá suja, né? Então faz sentido, na minha opinião, a gente também limpar. E eu sei que, assim como eu, tem muitas pessoas por aí que têm traumas, crenças, que precisam de uma atenção especial, e é por isso que eu tô aqui. Se esse não é seu caso, se você já internalizou as verdades, seu mundo externo vai refletir isso, seu mundo externo tá mudando e você tá criando coisas incríveis, então seus resultados vão te mostrar que você realmente internalizou, então tudo bem. Mas se você, assim como eu, carrega coisas mais profundas, crenças mais difíceis de superar, eu peço que você fique aqui só mais um pouquinho. E eu tô falando aqui muito de trauma quando eu tô falando de crença, né? Então eu queria explicar por que eu tô falando de trauma. O trauma e a crença, eles estão intimamente ligados. E eu demorei muito para entender isso, mas hoje, para mim, faz total sentido, né? Cada crença, ela tem um caminho neurológico no cérebro. Quando temos uma crença, isso vai refletir uma rede de neurônios ativados, formando um padrão específico no cérebro. E essas redes, elas se formam a partir de pensamentos e experiências repetidas, que ficam reforçando aqueles caminhos neurais. E quanto mais emocionalmente intensa é aquela experiência que você viveu, mais forte foi o caminho, né? Eu sempre falo que o caminho neural, a gente pode pensar em uma floresta, sei lá, floresta amazônica, totalmente densa, e aí você tem uma estrada bem demarcada. Quanto mais demarcado é essa estrada na Amazônia, se você usa como comparação os caminhos neurais no cérebro, seriam os caminhos neurais mais fortes. E os caminhos neurais mais demarcados, eles são formados por experiências que provocaram uma resposta emocional muito grande. Então, se a crença ela tem um caminho neural marcado no teu cérebro, se ela está relacionada a um trauma, e o trauma é quando há uma resposta emocional muito forte, essa crença ela é mais forte, ela é mais enraizada. E é por isso que é difícil a gente superar a crença que está relacionada a um trauma. E você tem um padrão energético ali, né? O nosso corpo fica com uma carga, essa emoção que está relacionada a esse momento do trauma, ela fica presa no corpo. Então a gente tem o caminho neural, que está relacionado à crença, mas você tem também, né, a carga emocional que fica guardada no nosso corpo. O nosso corpo não esquece, está ali. Então, resumindo, um trauma, ele é uma resposta emocional intensa a um evento profundo. Quando a gente vivencia algo altamente emocional, o cérebro ele vai gravar essa experiência com intensidade. Ele vai criar uma marca nos nossos caminhos neurais. E quanto mais forte o trauma, mais profunda, mais enraizada é essa crença. Então as emoções elas ficam registradas no corpo. O corpo não esqueceu. E é por isso que hoje se fala em práticas somáticas, como respirações, que são usadas para liberar energias presas. Na minha jornada, eu liberei essas crenças, né, esses traumas, com as bênçãos aos centros de energia, as meditações, focando nos centros de energia,
Inclusive, lá no curso também desenvolvi uma benção aos centros de energia para as minhas alunas, que é junto com o Ho'oponopono, que é uma das favoritas das minhas alunas. E a segunda ferramenta que muito me ajudou foram as respirações pranayamas da Yoga Kundalini, né? Que eu aprendi inicialmente com o Dr. Joe Dispenza, ele chama lá da respiração tirando a mente do corpo, pulling the mind out of the body, mas eu também fui procurar a origem, né, na Yoga Kundalini e fiz algumas outras respirações também ligadas à Yoga Kundalini. Então essa dupla, para mim, foi o que mais me ajudou. Mas existem mil e outras ferramentas, você pode procurar a tua. Se você tem interesse de entender mais sobre a benção de centro de energia e sobre a respiração, eu te convido, inclusive, se você ainda não é do meu curso, a entrar no Transcendendo a Meditação, porque eu explico isso com muitos detalhes. É o grande foco, eu diria, do meu curso, e eu quero continuar focando, porque eu me apaixonei por essa área, porque realmente me salvou. E ultimamente eu tenho estudado também o tapping, né? Não sei se você já ouviu falar do tapping. Ele também tem sido uma prática que eu venho estudado, que eu pretendo até inclusive levar para o meu curso, mas ainda não está lá. Não estou dizendo que são as únicas técnicas, existem outras técnicas. Mas o que eu quero dizer, né, por que eu estou dizendo tudo isso, é que se você está com dificuldades de internalizar as verdades e realmente viver essa vida, né, de criador da própria realidade, pode ser que seu caso seja como o meu. E aí, minha sugestão é você olhar para esses pontos. E por fim, para a gente terminar aqui a nossa missão Novo eu quero que você se lembre que a transformação é um processo contínuo. Mesmo que você tenha momentos de dúvida, cada prática, cada respiração, cada pensamento investido no seu novo vai ser um passo na direção dos seus sonhos. E essas práticas todas que eu trouxe, elas podem parecer simples, até bobas, mas elas são extremamente poderosas. Cada minuto que você dedica, você está construindo sua nova versão. Eu tô aqui com vocês nessa jornada, eu fiz com vocês essas jornadas. Tive meus momentos de dificuldade também, não é à toa que deu uma pausa grande, né, entre o último vídeo e esse, foi porque eu estava investindo muito tempo numa última crença que eu queria desconstruir e que eu me libertei emocionalmente. Há 3 dias eu senti na meditação, na benção aos centros de energia, a energia saindo do meu corpo, chorei, etc. Eu sei que eu me libertei dessa crença, dessa energia do trauma que estava comigo há muito tempo. Então, eu sei que existem momentos difíceis, eu acabei de passar por um deles, mas eu tô nessa jornada com vocês. Se vocês precisarem de mim, podem contar comigo. E acreditem que vocês são plenamente capazes, né, de alcançar a sua melhor versão. Beijos e muito obrigada por estarem aqui comigo.